IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, desejamos que a nossa humilde seara frutifique em todas as mentes e corações, que todos estejam sintonizados com a Tua verdade, única e eterna, que sintam nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que é a sabedoria do Teu Evangelho que nos fará verdadeiramente felizes. Faze amigo incondicional de todos os momentos das nossas vidas, que nos tornemos livres da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do Espírito imortal. Que a Tua paz se faça em todos os corações. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Encarregado do áudio e da sonoplastia, nós nos abraçamos todos na certeza da paz de Jesus. Sementeira Cristã e sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 522. A pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? A resposta: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando essas provas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como pressentimento. Todas as indagações que versam sobre ser o homem feliz ou infeliz têm resposta no Evangelho de Jesus, que por sua vez é relembrado pela doutrina dos Espíritos. Com o acréscimo que consolidam o cumprimento da promessa de Jesus com a vinda do que ele mesmo denominou Espírito Consolador, o Espiritismo catalogou na sua bibliografia ensinamentos do Mestre Excelso e revelações de luminares espirituais, propondo fazer luz em todas as mentes e corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, que reproduz a moral de Jesus, exibe em seu capítulo 5 a generosa oferta de esclarecimentos e consolações acerca da prevenção e do combate aos sofrimentos que afligem a humanidade, aplicando aos pacientes de tão intrincado tratamento os remédios mais eficazes que se conhecem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Entende o Espiritismo que nas bem-aventuranças o Mestre inigualável estabeleceu para os homens um código de conduta, ao mesmo tempo em que revelou como será a vida futura em face da maneira como se conduz na vida atual. Sejamos suficientemente sensíveis para bem entendê-lo, porque ser futuramente feliz ou infeliz dependerá de termos bem aproveitado ou ignorado seus ensinamentos. Daí, caber ao Espiritismo esclarecer na qualidade de realizador da promessa de Jesus a quantos lhe admitem os conceitos que o homem pôde diminuir ou aumentar seus sofrimentos. Suas provas, segundo haja amado ou odiado. Ele seja, então, feliz ou infeliz, não é, Eurípides? Vai depender de cada pessoa. E Jesus continua: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Tratando da justiça das aflições, esta obra, o Evangelho, como já citamos, alinha tantas considerações esclarecedoras, se não vejamos. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, as máximas de Cristo seriam um contrassenso e mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas, absolutas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve entender bem. Deus colocou os homens sob o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Quanto às causas atuais das aflições, diz o Evangelho que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se preferir, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? E aí vem aquela série de indagações que chamam-nos a atenção sobre o quanto necessitamos de mudanças, quer na compreensão das leis, quer para harmonizarmos-nos com elas. O tema central de hoje cede lugar para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Vinícius, Clara e Eliane, nas vozes de Vinícius e Clara. A verdadeira alegria vem do amor.
Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o Cruzeiro do Sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. Elos da água, da terra, da serra, do rio, do mar. Elos do ar, o fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. Elos do amor e alegria se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. Por todo lado e dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer que estariam mais felizes se tivessem agido de outra maneira. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance desfavorável, enquanto a sua desdita resulta da sua própria incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aquelas que aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Para fazer-se justiça, é preciso que afirmemos com todas as letras que não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à lei de Deus que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, conforme a gravidade da infração cometida. De onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo-os sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi fonte de desgostos.
Se isso não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também diz: eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, também depois da noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E quanto às causas anteriores das aflições, isto é, das causas geradas em encarnações passadas, diz o Evangelho que, se há males dos quais o homem é a causa primeira nessa vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Em compensação, não poderiam evitá-la, impotentes que são para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas criaturas que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão os sofrimentos? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, a sua sorte estaria irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo, a merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Nova interrupção na apresentação do tema central de hoje. Ouviremos a seguir o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Ataúfo Alves e Noel Rosa, psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Diálogo. Ouçam com atenção. Tivemos um pequeno problema técnico, então não deixaremos de apresentar essa música e daremos sequência. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não nos fez sofredores. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra.
é uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque é considerada sob o ponto de vista presente. Mas, se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria e que depende dele, tão somente, não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua presente existência e que suportam com uma resignação toda cristã
as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem a revoltar-se contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita quando não são puros. As imperfeições lhes interditam a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança teria grave inconveniente, ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio, ou, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito, Nara, renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, sabia? A fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos,
seria uma humilhação diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência, nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem e o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas atuais más tendências são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bom ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Não, nada. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a existência prova que na reencarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Já a respeito dos motivos de resignação, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, que por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem, e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta em nossa dimensão, trazendo notas, notícias, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região, e de instituições não espíritas, desde que se trate de atividades assistenciais pautadas no Evangelho de Jesus. Apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. A Galeria Almeida Dali expõe obra de Cândido Portinari, recebeu a visita do Instituto Arte e Vida, que realiza um projeto de arte sobre o notável artista de Brodowski. 40 obras de arte de acervo particular expõem, amplamente selecionado, diferentes quadros sobre a temática diversa, desde 1939,
consagrando-o como artista universal. Surpresa foi encontrar na Estação da Luz o concerto com a Banda Sinfônica da cidade de Caieiras, em espetáculo inédito sobre Raul Seixas. Visita até a biblioteca virtual, com intensos trabalhos em torno dos andares da Estação da Luz, transformado amplamente ao depois de se estruturar na língua portuguesa. Em seguida, a visita até a Pinacoteca Estadual, localizada em antigo prédio da Escola de Artes e Ofícios da capital do estado de São Paulo. A última sessão. No Teatro Raul Cortez, a peça A Última Sessão. Texto e direção de Odilon Wagner. Artistas consagrados na televisão, teatro, cinema, se reúnem para viver intenso clima de conflitos emocionais, vividos na terceira idade. Discutem em cena drama intenso, repassam para os valores da terapia ocupacional e revigoram a vida em família, agora em tempos da maturidade. A última cena, Marlene Collet canta Eu Sei Que Vou Te Amar e consagra definitivamente o texto com a casa cheia, aplaudido intensamente na apresentação. Vale a pena ver de novo. O Instituto consagra novas visitas culturais e se prepara amplamente para a realização do 15º Festival. Festival de Encontro da Arte Espírita em Franca. Agora os ouvintes terão claramente vivos. Hoje é o espírito do jovem Allan Kardec que, utilizando-se da psicografia de Chico Xavier, escreveu aos seus familiares, especialmente à sua mãe, palavras de recordação de momentos atormentados do acidente que o vitimou, juntamente com entes os mais queridos. Corajoso, expressa palavras de elevação e arregimentação de forças capazes de fazê-los, e todos fortes o bastante. Diz ele, uma vez compreendidas as leis de Deus, voltaremos à paz, com a certeza do reencontro. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Elizabeth, acompanhamos os seus filhos a longa jornada desde Ourinhos até aqui, trazendo o coração ansioso e a alma em prece, na expectativa de nossas notícias. 3 anos são muito tempo no relógio da saudade e são quase nada na dimensão das distâncias que diminuem com o suceder das horas que nos voltarão a reunir em uma família feliz no futuro. Aquela noite de 20 de julho de 1985, no quilômetro da SP 225, está muito afastada do nosso pensamento e da nossa emoção, graças a Deus. Todas as lágrimas e dores que sofremos foram substituídas pelas esperanças e alegrias em torno da justiça de Deus, que estabelece os códigos perfeitos para a vida, facultando-nos crescer na direção do bem. Passados os choques do acidente e do incêndio do carro, a misericórdia divina veio em nosso socorro, conforme já é do seu conhecimento. Posteriormente, recuperamo-nos sob a caridosa assistência do Dr. Bezerra de Menezes e da vovó Durvalina, que providenciaram para que pudéssemos compreender a ocorrência e substituíssemos a agonia da separação pela certeza de que no amor nunca há ausência e de que a morte
jamais afasta aqueles que se amam, antes aproximando-os muito mais. Graças a isto, rogamos ao venerando benfeitor para que nos permitisse trazer-lhe a nossa palavra de carinho e de fé, evocando o próximo aniversário da nossa desencarnação. Aqui estamos, pois, recordando todas as alegrias que vivemos juntos em Ourinhos e as bênçãos que ainda nos enriquecem, consequência das lições que bebemos no culto evangélico do nosso lar, no qual a sua fé e a segurança do papai Antônio José nos alimentávamos de vida e de felicidade. Todos aqueles ensinamentos ficaram esculpidos em nossos corações e graças a eles passamos a compreender as explicações que nos foram dadas de modo a entendermos a ocorrência que nos arrebatou do corpo. Somente através da reencarnação é que se pode compreender a severidade das leis que nos impõem, não poucas vezes, a taça de fel, a fim de podermos libar, mais tarde, o licor adocicado da verdadeira aventura. Acompanhamos todas as lágrimas e recebemos todas as cartas de ternura que procediam do nosso lar, renovando-nos ante a convicção de que tudo está certo e as determinações superiores têm finalidades que nos levam sempre para a conquista do bem geral. Mãezinha Elizabeth, compreendemos sim o seu calvário do paizinho Antônio José, mas temos feito o possível para diminuir-lhes os sofrimentos. Sempre que as circunstâncias nos permitem, adentramo-nos pela nossa casa, sorrindo e tentando enriquecê-la de festa, como gratidão a Deus pela alta honra de pertencermos a uma família que se ama e havermos sido filhos dos melhores pais do mundo. Estamos estudando aqui em nossa colônia Parque Alvorada e esperamos crescer para o amanhã, a fim de que, em nosso reencontro mais tarde, quando Deus assim o determinar, possamos apresentar o resultado dos nossos esforços, agradando os paizinhos amados, que não se sentirão defraudados pelo empreendimento de nos educarem na terra. A Aninha encontra-se numa creche e é acarinhada por todos, aguardando o regaço da mãezinha inesquecível. Acompanhamos o crescimento da nossa Aline e estamos felizes por vê-la disposta na luta de renovação que conduz a Deus. Continue, mãezinha querida, no seu afã do bem. Os filhos da ventania, sem teto e sem pão, são os irmãos do nosso destino, que a vida nos confia para a fraternidade e para o exercício do amor. Hoje, nós os vemos ao desamparo e ao esquecimento, sob o manto escuro da noite e caminhando nos rumos da violência e da alucinação. Compadecemo-nos e mais agradecemos o lar que nos foi oferecido, razão pela qual vimos rogar-lhe socorro para essas aves que tombaram do ninho antes que a plumagem lhes permitisse voar com segurança. O que lhes seja destinado chega até nós, pois todo aquele que alberga uma criança carente abraça o futuro, tornando a humanidade melhor e mais digna. Assim, com o papai e os nossos,
com os amigos da nossa querida Ourinhos, ofereçamos a fortuna do nosso amor a esses irmãozinhos angustiados, sem nos preocuparmos com a excelência dos recursos técnicos, ajudando agora e agora evitando que enveredem pelas trilhas do mal. A vovó Durvalina está muito feliz e agradece ao seu coração e ao do papai todos os esforços para perseverarem na boa luta que Jesus nos legou. Chega o momento de concluir esta carta que o nosso benfeitor nos ajuda a escrever, não porém a interromper o nosso invencível amor. Continue forte e devotada, levando aos nossos familiares e amigos o afeto das nossas almas. Abençoe-nos, mãezinha amada, como antigamente, e nos desculpe por não termos tido merecimento para ficar em nossa casa por mais tempo, unidos na vida. Conforme unido retornamos, beijamo-la com todo o enternecimento do coração e devotamento da alma, abraçando o papai, Aline, os avós Honorina e Ana, os filhinhos de sempre e sempre afetuosos, Allan Kardec, Aládia e Ana Teresa. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra o Clube do Livro Espírita mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romances, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. Já pensa-se em reajustar os valores e logo nós teremos novidades. Mas os associados ainda vêm retirando o seu livro mensal obrigatório ou os 4 livros do mês, se desejar, por apenas R$15 cada um, se retirado no IDEFRAN. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$3. O associado pode também adquirir sobras de meses anteriores pelo mesmo valor do clube. Outra vantagem é a de o associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do IDEFRAN. Quem reside fora de Franca, ligue área 16 3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br para saber como fazer para receber os livros em sua cidade. IDEFRAN. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Agora, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde à pergunta da nossa prezada ouvinte Virgínia, do Jardim Seminário. Ela perguntou: os senhores podem me explicar de que se originam os sonhos, como ocorrem e se tem significado?
Minha cara Virgínia, vamos agora ouvir a resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Segundo o entendimento que nos faculta a doutrina espírita, os sonhos podem ser de diversas origens. Podem ser, por exemplo, originados do nosso inconsciente. Quando nós vamos jogando os recalques, as emoções, para o nosso inconsciente. Então, na hora de dormir, o nosso inconsciente se manifesta e apresenta na forma de sonhos e imagens. Pode ser também o sonho produto do nosso cérebro, pensamentos, ideias que ficaram marcados durante o dia no nosso cérebro se manifestam durante a noite. E pode também, conforme bem esclarece o Espiritismo, o sonho ser resultado de um desdobramento espiritual. Quando nós dormimos, nós deixamos o corpo sobre a cama e o espírito vai ao plano espiritual em busca daquelas regiões que lhe são mais agradáveis. Pode ir estudar, pode ir trabalhar, pode se divertir e pode ir para regiões de bagunça que lhe sejam mais apetecíveis. Por isso que o Espiritismo esclarece que é preciso, antes do sono, a oração, um preparo, uma boa leitura, a fim de que nós nos preparemos para a viagem que vamos fazer durante o sono. Isto quer dizer que, quando nós estamos dormindo, pelo sonho nós recebemos mensagens ou do nosso inconsciente, de encarnados, ou do nosso espírito. Então pode ser que um sonho repetido seja, ao mesmo tempo, uma mensagem do nosso inconsciente nos alertando sobre algum problema que nós estamos atravessando, ou pode ser também que é uma mensagem do nosso mentor espiritual, que aproveita o nosso desdobramento, a nossa estada no mundo espiritual, para conversar conosco e dar uma orientação. É por isso que o povo diz muito, com muita sabedoria, que o travesseiro é bom conselheiro. Porque durante o sono, às vezes no desdobramento, ao encontrarmos com os nossos mentores espirituais, os guias, os nossos protetores, nós somos auxiliados, somos informados, somos orientados para a solução de um problema. Quer dizer, então, que quando um sono é repetido, nós devemos prestar atenção nele, para ver qual é a mensagem que ele traz. Até os psiquiatras, os psicólogos, os médicos estão dizendo que nós devemos anotar todos os sonhos, porque eles têm uma mensagem. E depois, às vezes, passado algum tempo, nós vamos reler os sonhos e encontramos lá algumas orientações relativas a fatos que se dariam no futuro. Então, nós devemos anotar com cuidado. É claro que não vai ser uma lembrança perfeita do sonho, mas anotemos aquilo que nós lembrarmos, para ver se aquele assunto que está sendo abordado no sonho, se aquelas imagens que nos estão sendo trazidas, não se referem a alguma orientação que os amigos espirituais estão trazendo. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pelas maneiras que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passa bem depressa. Terá a certeza de um futuro próximo mais feliz, o que o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar,
agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Com este lembrete do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.